Então vamos aqui para a solução daquele nosso problema de valor de contorno da equação da energia, certo? Então nós temos essa equação diferencial aqui, ó, derivada segunda de θ com relação a z menos beta, derivada primeira de θ com relação a z igual a zero. É uma equação parcial, uma equação ordinária, diferencial ordinária de segunda ordem, que aceita a redução de ordem, certo? É uma equação homogênea que aceita a redução de ordem. Ou seja, eu posso, para resolvê-la, chamar o dθ dz de P, né? E aí a equação fica dessa forma, dP dz é igual a beta vezes P, e aí fica fácil de integrar a equação escrita dessa forma, né? Eu tenho dP sobre P igual a beta dz, ou seja, integrando esse cara vai dar um ln de P, aqui vai dar um beta z, mais uma constante de integração. E aí eu uso a equação 4a, que é a primeira condição de contorno, como uma equação para achar essa constante de integração. Ou seja, me dá isso aqui, né? C1 é igual, para achar o C1, né? C1 é igual a ln de P em z igual a zero, sendo que P é o dθ dz menos beta vezes z, que é zero, porque o z é igual a zero. Ou seja, o C1 é igual a menos o log natural do gama, certo? Que é quanto vale o P em z igual a zero, tá? Aqui, tá bem? Bom, aí eu volto à variável original, né? Que é essa, né? Essa equação aqui, ó, né? Usando essa equação, eu tomo a exponencial dos dois lados, né? Então eu volto a ter o P, mas o P é dθ dz, então é o que aparece aqui, ó, dθ dz é igual a esp de beta z mais C1, né? Ou seja, como C1 é igual a log de gama, a equação fica gama exponencial de beta z, certo? Usando as propriedades de logaritmos ali, né? E, portanto, integrando mais uma vez, eu tenho θ é igual a gama sobre beta, né? Esse beta veio da integração daqui de dentro, do integrando, do argumento da exponencial, beta z mais C2. E aí da equação 4b, né? Da equação 4b, eu tiro a minha constante C2, tá? Uma vez que em z igual a h, o θ é igual a zero. Então a constante sai diretamente dali, tá? Então é bem simples essa integração, né, por redução de ordem, e nós chegamos ao nosso perfil de temperaturas substituindo as constantes na relação anterior, né? Então, o θ de z é igual a gama sobre beta, exponencial de beta z menos exponencial de beta h. E aí, se nós fizermos θ de z dividido pelo θi, ou seja, quem é o θi? É Ti menos T infinito, né? Aqui embaixo eu vou ter no denominador 1 menos exponencial de beta-h, né? E nós já vimos essa forma de perfil, certo? Quando nós falamos lá no capítulo 2, que existia uma segunda forma para aquele perfil de frações molares que foi calculado no tubo de Stefan isotérmico, e nós deduzimos, acho que numa aula síncrona, aquela expressão, né, para o perfil adimensional. Foi com esse intuito realmente de fazer uma comparação entre essas duas formas, tá? Ou melhor, de ter os dois perfis de temperatura e de frações molares lá no caso, mas aqui vai ser frações mássicas, né? No tubo de Stefan com o mesmo formato matemático, tá? E aí nós podemos até plotar esse perfil de temperaturas adimensional, esse θ de z sobre θi, né? Em função de z, não, em função de z sobre h, para diferentes valores de beta, né? Lembrando que esse beta nada mais é do que uma vazão, tá? Ele é um n.1 Cp sobre K. Ele é uma vazão normalizada, digamos assim, né? Mas desde que Cp1 e K sejam constantes, variar beta significa variar
vazão. Tá? Então nós temos um resultado típico para valores de beta maiores que zero, que são perfis de evaporação, né? E isso a gente viu exaustivamente lá na aula síncrona e também no vídeo do capítulo 2. Valores de condensação, que trazem a barriga para trás, digamos assim, né? E valores de beta tendendo a zero no limite de baixo fluxo, para o qual o resultado é uma reta, né? Nós fizemos isso lá no capítulo 2, aproximando essas exponenciais, né, por expansões em série de Taylor para argumentos da exponencial muito pequenininhos, tendendo a zero, que é justamente o limite do baixo fluxo, né, ou do fluxo puramente difusivo. E aí, quando nós temos isso, o perfil tanto o perfil de temperaturas quanto o perfil de concentrações, eles resultam em retas. Tá? E no caso do perfil de temperaturas resultar em uma reta, é simplesmente o caso puramente condutivo. Tá? Nós temos aqui uma geometria unidimensional, cartesiana, né? Em regime permanente, o perfil de temperaturas é uma reta. É o que a gente tem aqui. Tá? Então, a presença desse fluxo interfacial, né? Esse fluxo interfacial que é devido à evaporação, ele distorce a reta. Ou ele distorce a reta com uma barriga positiva, digamos assim, né? No sentido da evaporação, ou uma barriga negativa, né? Puxando para trás, para condensação, tá? Certo? Então tudo se alinha, né? Tá? Mas assim, notem que nós chegamos nesse perfil, fomos capazes de identificar o formato dos perfis, porém ainda não conhecemos o valor de beta realmente, tá? Porque não conhecemos o valor da vazão, tá? Do fluxo, né? Melhor dizendo, do fluxo interfacial, tá? Então, para conhecer o fluxo interfacial, nós temos que resolver a equação de conservação das espécies, que foi uma equação que nós já resolvemos anteriormente, né? Então, essa equação é a equação 1 da seção 2.4.1, tá? Que está escrita na base mássica. Ela vai ser apresentada aqui na base mássica, tá? Então, com as hipóteses de regime permanente e de não existência de reação química, né, e unidimensional, nós temos que o M1 é uma constante, ou seja, sua derivada com relação a Z é zero, e substituindo aqui a parcela advectiva e a parcela difusiva, nós temos a nossa equação 6 aqui, tá? Certo? Vamos ver se a gente consegue melhorar o jeitão dessa equação 6 aqui, com a introdução da equação da continuidade para mistura, certo? A equação da conservação da massa da mistura. Para regime permanente, dρ dt é igual a zero, ou seja, a vazão, ou o fluxo, melhor dizendo, a vazão por unidade de área é constante também, né? Então nós tiramos que o divergente do vetor fluxo total da mistura é zero, mas unidimensional. O M2 é zero, né? Porque o 2 não vai a lugar nenhum, e eu fico com o M1 igual a uma constante. Tá? Esse M1 ele pode ser escrito tanto como ρ1 Vz, quanto como Y1 M1 mais M2. Mas o M2 é zero, então ele pode ser escrito como Y1 M1. Tá? Então, substituindo esse ρVz por YM1 aqui na equação 6, nós ficamos com essa equação aqui, tá? Que apareceu dessa forma porque também supomos que o ρgd12 era médio, tá? É uma propriedade média ali avaliada numa concentração média ou independe da concentração, tá? Notem então a semelhança entre essa equação, né? Está sem número aqui, mas essa equação e a equação para a temperatura, tá? Elas são muito parecidas, né? Nós já vimos essa equação anteriormente, ou pelo menos a solução dela, né? Então, só em novas coordenadas ali, né, nós temos um y chapéu, que nada mais é do que um y normalizado, nós já vimos isso aí também, né? Só que agora em termos de fração mássica, e nos apareceu um beta m aqui, que nada mais é
do que o M1 dividido pelo ρgd12, tá? Mas a equação ela é análoga e para sua solução ela também aceita redução de ordem, tá? Então vai ser resolvido exatamente da mesma forma. Então notem que as condições de contorno são em z igual a 0, o y1 é igual ao y1i, fazendo com que o y1 chapéu seja igual a 1, e a condição de contorno em z igual a h é um y1 chapéu igual a 0, uma vez que o y1 é igual ao y1 infinito, tá? Então nós temos um novo problema de valor de contorno, tá? Que pode ser resolvido também por redução de ordem. Tá? E aí, obviamente que eu vou omitir essa solução aqui, tá? Para que vocês possam fazer, sendo que nós já sabíamos que o perfil ia ser dessa forma, tá? Então, resolvendo a equação diferencial ordinária, usando o mesmo método de redução de ordem aplicado anteriormente, nós temos o nosso perfil, certo? Nosso perfil de frações mássicas. E aí, usamos a definição do fluxo de massa interfacial, né? Que é essa expressão aqui, que contempla que é exatamente, vou voltar aqui no slide, tá? Para não ficar confuso, que é exatamente essa definição aqui, né? Onde é que está? O M, acho que tá, será que está mais um aqui? Acho que não, acho que eu nem coloquei, tá? Na verdade, essa daqui, né? Seria usar esse argumento aqui da derivada, né, e chamar isso daqui de N1, né, tá? E aí chamar o ρVz de YN1. Aí nós iríamos obter essa equação aqui, tá? E aí ela pode ser resolvida derivando o y com relação a z em z igual a 0, que é a expressão que nós já tínhamos visto anteriormente lá até para o fluxo molar, né? Sendo que lá era C d12 sobre H ln dos 1 menos y no infinito e na interface, né? Tá? Ok? Só que o y molar, né? Então, agora sim nós temos o fluxo de massa interfacial. Se nós quisermos calculá-lo, basta saber quem são os valores de yi e de y no infinito, tá? Porém, esse valor do y1i, né, que eu preciso para calcular aqui, ele é função da temperatura da interface, tá? Que a priori nós também não conhecemos. Então, o problema de se calcular o fluxo interfacial e a temperatura da interface, agora ele é um problema conjugado, certo? Eu tenho que resolver as duas equações simultaneamente. Uma vez que o y1i, né, pela relação de equilíbrio termodinâmico, ele depende da temperatura da interface, que a priori nós não sabemos, tá? Ela é parte do processo também. Então eu posso obter uma relação para essa temperatura interfacial a partir da equação 5, né, em z igual a 0. Quem é a equação 5? A equação 5 nada mais é do que o meu perfil de temperaturas. Está aqui, ó, a equação 5. Tá? Eu faço z igual a 0 e tenho a minha equação, ou essa equação aqui, tanto faz, né, para a temperatura da interface. Tá? Então, ela é dada por essa expressão aqui, que é a expressão 11. Então, eu estou chegando aqui no final dos 15 minutos, né? Vou ter que gravar mais um clipezinho para poder fechar o problema, tá, pessoal? Então já vou fazer isso agora.